Fala aí pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre hoje um vídeo especial gravado aqui na redação ao fundo do Jornal Alto Uruguai sobre os 15 anos União Frederiquense. E nesse vídeo eu vou contar para vocês quais são os meus 15 momentos especiais na cobertura do clube e acompanhando o União Frederiquense de futebol nestes últimos 10 anos. Então, bora lá, vamos lá! Eu peço para você se inscrever no canal, é fácil, é simples, é rápido, eu nunca te pedi nada, apenas ative as notificações e vem com a gente para a gente debater e falar sobre o União Frederiquense agora com vídeos bem mais esporádicos, talvez vídeos semanais, quinzenais, porque as nossas lives voltam em breve, depois que a gente encerrar esse processo de vídeos especiais que ainda há esse rescaldo da Série 2. Então vamos lá, para a gente destacar algumas informações sobre o clube, sobre alguns fatos marcantes aqui desses últimos 15 anos e a gente elenca aqui alguns tópicos, pelo menos eu elenquei alguns tópicos nesses últimos 15 anos de situações que foram marcantes assim durante a própria cobertura do clube nesses últimos 10 anos dos 15 que eu milito aqui na imprensa de Frederico Westphalen. Entre eles, assim, dos momentos, os 15 que eu listo assim como mais importantes assim no meu ponto de vista. Então, vamos aqui, eu já elenquei alguns momentos importantes, dentre eles aqui. Eu acho que o primeiro título para mim foi mais marcante porque eu estava chegando a Frederico Westphalen, ainda trabalhava ainda na Rádio Sol da América, que é uma rádio extinta hoje em dia, o prefixo hoje é do Grupo Chiru, era 91.1 e o time era comandado pelo técnico Marcelo Carinhato em todo aquele rescaldo do campeonato do Gauchão daquele ano que eu viria a trabalhar naquele ano de 2015 para fazer o acompanhamento do União Frederiquense, que vinha de um acesso recente que era o acesso à elite do futebol gaúcho, na qual tem esta camiseta que eu mostro para vocês agora aqui, ó. Camiseta do acesso, ano de 2014, tá aqui comigo e essa é a primeira camiseta que eu mostro aqui, que eu tenho uma coleção de camisetas do União Frederiquense. E esse time, eu até não trouxe a camiseta aqui, acabei esquecendo, gravando aqui na redação do Jornal Alto Uruguai, acabei esquecendo dessa camiseta, que é uma camiseta icônica, que há pouco tempo atrás eu consegui adquirir ela, e que é um momento marcante na história do clube, porque foi o primeiro título e que vinha sofrendo com aquele rebaixamento, time comandado pelo técnico Marcelo Carinhato, tinha o Buzarello surgindo, tinha o Juliano Tato, que vai ser nosso entrevistado em breve, tinha muitas histórias, o Nicolas, que hoje joga na equipe do Criciúma, que passou por vários clubes do futebol brasileiro, o Lúcio, grande goleiro da história do União Frederiquense, dentre outros também que fizeram parte dessa história. Ponto número 2, eu nunca acho que contei essa história para vocês, mas eu vou contar a partir de agora essa história que é uma história que também me orgulha muito, que um post, eu não sei se foi post ou se foi matéria de site, eu não me recordo agora, mas que acabou virando tema de preleção e de incentivo para os jogadores contra a equipe do São José, ano de 2015, e que valia a vaga, após a União conquistar o título, valia a vaga para a Série D daquele ano. A União acabou perdendo 2 jogos e acabou não conquistando a vaga para a Série D de 2016. Ponto número 3, momento número 3, e não é necessariamente nessa ordem, mas foi da forma que eu fui lembrando. Que não tem como citar algumas informações assim bem relevantes sem ter as fontes, né? As fontes e as relações pessoais que a gente foi construindo durante boa parte desse período e que a gente também acaba construindo durante algum tempo as relações que a gente tem, quer conversar com as pessoas, quer trocar ideias, quer também obter informações do clube. Isso foi bem importante, isso me ajudou na minha largada, na minha concepção como jornalista, ter pessoas que eu pudesse confiar e que confiassem no meu trabalho e que a gente conseguisse trazer essas informações para vocês aqui no canal, no site do Jornal Alto Uruguai, época também que eu estava direto trabalhando em rádio, então foi um período bem importante. As fontes, muito obrigado a vocês que ajudaram a respaldar esse meu trabalho que já dura há 10 anos aqui na região.
Ponto de número 5, talvez a cobertura mais legal que eu fiz fora de casa foi também contra o São José. A gente foi no hotel do União Frederiquense e entrevistou jogadores, dirigentes, foi uma cobertura bem legal. Primeiro jogo também na Arena, contra o Grêmio, que foi a estreia do União Frederiquense no Campeonato Gaúcho, também foi uma cobertura bem bacana fora de casa. Jogos contra o Caxias também, que demandaram muito trabalho no ano de 2016. Outro ponto também importante, as quedas de técnico que deram muito trabalho para a gente descobrir, para apurar. Eu vou contar uma história especial que é com o técnico Marcelo Caranhato. O União Frederiquense foi goleado fora de casa para a equipe do Esportivo e aí tinha informação, dei no ar, Marcelo Caranhato não é mais técnico do União Frederiquense. E essa informação ela repercutiu em todo o ônibus, os jogadores sabiam da história. E aí me criou um problema, mas depois, acho que um dia depois, ele foi anunciado ali no Twitter, quando se usava o Twitter ainda, que o Marcelo Caranhato não era mais técnico do União Frederiquense. Então essa queda de técnico tivemos um embate com um dirigente, mas enfim, né, acabamos sendo respaldados por quem estava chegando ainda, então isso acabou dando algum tipo de problema, mas que foi solucionado depois. O ponto de número 7, eu sempre fui ajudado também, e a gente precisa lembrar sempre das pessoas que ajudaram a gente nessa trajetória, né? Então, vizinhos, ex-vizinhos, pessoas que ajudaram nessa transição de Porto Alegre para cá, porque eu sou Porto Alegre, para você que não sabe, então a gente vai tendo amizades, vai criando vínculos com pessoas, e essas pessoas também, não tem como não citar, porque foi um período bem importante nessa transição, em que foi bem complicado logisticamente, pessoal e de algumas outras situações. Jogos marcantes. Jogo contra o Novo Hamburgo, 1-1 em Novo Hamburgo, no primeiro título do União. Depois, naquele mesmo ano de 2015, contra o Palmeirense, que foi um jogo histórico. O 3-1 em cima do Grêmio em Frederico Westphalen, um dos piores times da história do Grêmio, mas que eu também consegui fazer uma cobertura muito legal, e o único repórter da região que conseguiu ter acesso ao Hotel Serrano, o hotel onde estava hospedado do Grêmio. A campanha de 2021 também, que a gente vai mostrar aqui, a camiseta de 2021 aqui, número 10, aqui, que era usada pelo Eliomar, obviamente não é dele, mas que a gente guardou e comprou na época, até porque a gente não ganha camiseta, a gente compra justamente para ajudar o clube. Eu acho que também o jogo contra o Gaúcho em Passo Fundo, ano passado, 2024, que o União acabou obtendo a classificação para a próxima fase daquele ano, foi bem interessante, porque a gente fez na época ali, trabalhava na Luz e Alegria um pouco mais direto, agora somente os jogos do União, talvez ano que vem a gente volte, talvez não, mas faz parte do show. E o Zata, depois que teve toda a coletiva de imprensa, ele pediu espaço na rádio para justamente conversar, falar sobre futebol, falar sobre a vida, e além da coletiva, que fala bastante, demorou mais uns 10, 15 minutos, e ele respaldou e agradeceu o trabalho, porque a gente também, por essa história que construiu junto com o clube, tem também o respaldo e acredita nas pessoas, e desde o início, méritos também nossos, tanto meu quanto do Lucas também na época, o Lucas Faustino, de que o Zata era técnico do União Frederiquense. Naquele ano o Zata fez uma baita campanha, depois campeão pelo Concórdia, e agora está na equipe do Camboriú, disputando a segunda divisão do campeonato catarinense. A cobertura do processo MDS 360 foi também o que me exigiu muito como jornalista, na questão de apuração, de tentar ter confiança com o Pablo Bueno. Para você que sabe também, o Pablo Bueno é uma pessoa extremamente difícil assim de você conseguir contatar, mas eu consegui ter contato com ele. Até hoje ele me segue no Instagram, então significa que alguma coisa de boa eu acabei fazendo. E foi uma cobertura bastante desafiadora, porque era um momento bem estranho assim na história do clube, porque pessoas eram a favor, outras eram contra, e isso gerou um debate interno dentro do clube que respinga até hoje, infelizmente. Desde a apuração, quando eu chamo dos meus passarinhos, ou as pulguinhas do Leão Lobo, me contaram essa história, que
a União vai se tornar SAF. Tá maluco? E aí a SAF seria num projeto envolvendo um empresário de futebol chamado Pablo Bueno, que mantém boas relações com o pessoal ainda que trabalha ou não trabalha mais com o staff dele, são pessoas do bem, gente boa, assim, da melhor qualidade. Com o Pablo Bueno eu nunca mais tive contato, mas daqui a pouco pode conversar novamente. O fim da parceria também exigiu bastante, porque foi uma apuração que iniciou em setembro, mesmo com tudo estando certo e caminhando, vi que tinha alguma coisa errada e a parceria ela foi extinta ali no final de 2023. E aí eu vi que a parceria ela ruiu já em setembro, e isso foi os pontos 9 e 10 que a gente citou aqui. O debate da dívida do clube também foi um assunto bem espinhoso e que na época o meu estava na reta, então era uma dívida grande, quase 9 milhões, e que acabou virando um debate público difícil de ser apurado, de que hoje tem também esse debate. A União quase fechou as portas e eu também me orgulho dessa cobertura, porque foi difícil, foi noites assim, às vezes sem dormir, porque, puxa vida, eu disse isso, eu escrevi isso, então o que vai acontecer agora? Eu gravei um vídeo, o que vai acontecer agora? Mas no final acabou rendendo um debate público e que hoje a União pôde pelo menos sanar um pouco dessa dívida que vai ser abatida até o ano que vem. Pelo menos é o que nós temos de informação. E esse também foi um ponto que foi, talvez, desafiador, uma cobertura muito difícil. Esse ano também foi bem complicado, porque o time não ajudou dentro de campo e até a gente mostra aqui, até para valorizar o trabalho do Under aqui, a camiseta desse ano aqui, ano de 2025, 15 anos, União Frederiquense aqui, belo trabalho feito pelo Under, que há mais de 15 anos faz a confecção dos uniformes, e eu pude mostrar só não tem o primeiro uniforme, mas deu para mostrar de vários anos essa evolução do uniforme do União Frederiquense. A cobertura da mudança da arena, que até a época eu estava pelo jornal Alto Uruguai, era estagiário na época, e pude acompanhar também o processo da implementação da arena, da saída do Vermelhão da Colina, que deu saudade, a gente gravando um material especial que vai ser divulgado nesse final de semana no Jornal Alto Uruguai, e palco de grandes jogos da história do União Frederiquense. Acho que o mais importante desse ponto de número 15, que é o último que eu falo, são as relações que a gente construiu durante esses 10 anos de 15 da cobertura do União Frederiquense, e que vamos para mais, né? No ano que vem tem mais cobertura, tem mais informações e a gente fecha esse ciclo a partir de agora, agradecendo a você que nos dá aí essa confiança, tanto nas plataformas, seja pelo Jornal Alto Uruguai no impresso, seja no site, seja pelo rádio, na LA, seja pelo canal aqui, que está com uma boa aceitação e bons números para poucos inscritos, são menos de 714 inscritos, mais ou menos ali, 36 mil visualizações, então agradeço a você aí pela confiança e parabéns, União Frederiquense, por mais um ano de vida e vida longa. A todos que acreditaram, aos veículos de comunicação, às pessoas que dedicaram a sua vida, que praticamente enterraram o seu patrimônio para que a arena fosse viabilizada. Muitos quase acabaram perdendo família por acreditar no clube. Enfim, né? São muitas pessoas que fazem a história desse clube e a gente sempre, como comunicador, como jornalista, sempre tenta trazer as informações sem ser fantasioso, mas às vezes com muitas verdades, e acredito que desses 10 anos o pessoal aprendeu a saber lidar, que nem tudo é crítica, às vezes a gente faz ou ajuda mais para tentar levar para um rumo certo ou para tentar dar essa luz, mas que espero que também nessa minha estada aqui, não sei por quanto tempo eu vou continuar nessa cobertura, mas que espero ter contribuído com algo e ajudado a divulgar o União, e seja notícia boa, seja notícia ruim, seja informação boa, seja informação ruim nesses últimos 15 anos, tá? Te inscreve, a gente se fala aí numa próxima, a gente se vê aí, materiais mais espaçados, e as lives voltam ainda em agosto, de acordo com o ADM, que no caso sou eu, quando estiver a fim de voltar com as lives, mas as lives voltam em agosto. Aquele abraço, até mais, parabéns, União.